bem-vindos ao Dito Isso Podcast, um espaço seguro onde lemos as histórias mais horripilantes das pessoas mais tenebrosas. Muito bom. E comigo hoje nós temos Lipe, do Lipe Sem Foco. Fala, pessoal! Hoje nós vamos experimentar historinhas assombradas, já que a bancada hoje está menor. Exato, estamos com um a menos hoje. Tis não aguentou as histórias de terror. Infelizmente a Tis não resistiu. Não resistiu, ela fugiu das nossas histórias. Mas tá tudo bem, então a gente vai tocar o barco hoje, mas ela volta nos próximos episódios. Explicando a Tis, a Tis é uma pessoa que a vida dela é uma loucura. Ela voltou de Portugal. Ela é portuguesa, diga-se de passagem. Ela voltou de Portugal e neste momento ela está o quê? Ela não é portuguesa. Ela é portuguesa. Não, ela não é portuguesa. Ela nasceu em Aracaju. Ela nasceu em Aracaju? É, o pai dela é português. Nossa, na minha cabeça ela falava que ela é portuguesa TM. Ela morou em Portugal também. Não, mas ela é de Aracaju. Ah, não, você, por exemplo, você é onde você nasceu. Acabou. Então ela era aracajuense. Ah, não, então ela é brasileira. Ah, Tis, vai se f***, mano. Quer dizer, eu posso estar falando uma merda e aí ela vai ficar chateadíssima, mas eu tenho certeza que ela nasceu no Brasil. Cara, eu tenho informação na minha cabeça de que ela nasceu em Portugal, mas assim... A gente pode mandar mensagem pra ela ou a gente pode simplesmente não mandar e ver se ela escuta o Dito Isso. Exato, vamos descobrir se ela escuta o Dito Isso com isso dessa forma. O que importa é que ela não tem o sotaque português, ela tem um sotaque brasileiro que é simplesmente superior, né? Simplesmente superior. Então assim, ela voltou de Portugal e ela está nesse momento encaixotando caixas, porque ela tá pra se mudar. Ela vai se mudar no sábado, nós estamos gravando isso numa quinta-feira, e nós não vamos ajudar na mudança dela, Arthur, porque ele vai estar num casamento em Belo Horizonte, certo? Sim. E eu vou ver o Wicked de novo. Porque eu tenho coisa melhor pra fazer. Exatamente, porque eu sou maluco. Mas Tis, a gente te ama. E já queria comentar, porque os nossos episódios, a gente nunca grava um episódio que vai sair na semana vigente, né? Os episódios sempre saem conforme as vozes da nossa cabeça mandam eles saírem. Então, assim, no dia que nós estamos gravando esse episódio, o último episódio que saiu foi o nosso episódio sobre gatos. Maravilhoso esse episódio. Esse episódio foi maravilhoso, a gente tá muito feliz com o engajamento, a gente acertou muito a mão no engajamento naquele episódio. Será que a gente vai acertar a mão de novo nesse episódio? Duvido. Eu duvido, mas a gente precisa... Cara, na moral, a gente precisa tentar. O que importa é, no próximo episódio que a Tis estiver participando da gravação, a gente vai ler todos os nomes dos felinos e dos canídeos que a galera comentou e, muita gente comentou. Muita gente comentou. Gente, estamos muito felizes, a gente recebeu foto de gato no e-mail que a gente vai... A gente recebeu foto? Eu não te falei isso? Não. Mano, a gente recebeu foto. Nossa, a menina, ela falou o nome, falou da personalidade. A gente vai ler esse e-mail depois. E ela mandou umas 3, 4 fotos. Eu perguntei pra ela, pelo amor de Deus, você autoriza a gente postar essas fotos no Instagram? Ela falou, pelo amor de Deus, postem. Então, o próximo episódio que a gente gravar com a Tis, a gente vai ficar 10 minutos falando sobre os gatos de outras pessoas. Então, assim, como a gente só deve gravar na próxima semana, o que como tempo é relativo, a gente não sabe nem quando esse episódio vai ao ar, nada significa nada, você ainda tem tempo de comentar o nome do seu gato ou mandar foto do seu gato por e-mail que ainda dá tempo de aparecer na gravação. Ou do seu cachorro também. Alegria. Mas assim, o episódio de hoje, eu já sei o que eu vou pedir pro nosso público. Legal. Mas a gente vai chegar lá, Lipe. A gente vai chegar lá. E Arthur, eu acho que a gente tá feliz demais, né, pro episódio de hoje. Exato, porque o episódio de hoje é horripilante, Lipe. O episódio de hoje é o... Como é que o pessoal falava da Turma da Mônica? Ululante. Eu e o Lipe, a gente tava conversando sobre planejamento, né? Sobre o que o Dito Isso vai acontecer esse ano. E a gente quer que outubro, ele seja o mês do terror. Exato. Pra vocês. Então, histórias diferentes de terror. Exato, mano. A gente gosta muito de histórias spooky e tal. E aí, a gente tava pensando, cara... Eu acho que a gente consegue megalomanicar. E ao invés de fazer um episódio especial de Halloween, eu acho que a gente banca um mês de histórias especiais de Halloween. Exatamente. E aí, esse episódio agora, esse é o episódio teste. Então, eu vou contar algumas histórias de terror pra vocês, mas elas são histórias de verdade. Então, eu tô colocando apenas o dedão na água pra vocês. Exato. Porque a ideia desse episódio é a história de verdade. E aí, a gente vai ver. E aí, eu quero o feedback de vocês. Eu quero que vocês falem pra gente. É muito importante
temos mais histórias, o feedback desse episódio, gente. Porque se vocês falarem pra gente, não, eu só quero fofoca, a gente vai fingir demência e outubro vai ter só um episódio especial. No máximo, e olha lá. É importante pra vocês, gente. A gente faz o Dito Isso porque a gente gosta, mas é pra vocês. Exato, a gente precisa do feedback de vocês pra gente saber se fazer um mês de terror é uma ótima ideia ou uma péssima ideia. Exatamente, principalmente porque ontem eu e Lipe a gente tava conversando e ele contou pra mim que o nosso público ele é 75% feminino e 25% caiaque. E sabe o que é melhor? O caiaque está ouvindo isso nesse momento. Ai, Kaique, um beijo no seu coração, meu querido. Kaique, mais uma vez, um beijo, você é incrível. A gente viu ele no sábado. Maravilhoso. E o pior que eu falei, 25% é caiaque. Aí o Arthur, caiaque. E se o Arthur mandou um áudio falando isso, se ele não tivesse mandado, eu não teria percebido que eu digitei caiaque e não Kaique. Ai, mano, muito bom. Muito bom. Mas vamos lá, então. Lipe, Arthur, a gente gosta de terror. Sim. Mas a gente gosta de terrores diferentes. Por exemplo, você é muito de filmes de terror. Eu gosto de qualquer terror, mano. Eu sou um doido. Eu vou no cinema hoje assistir um filme de terror. Mas é muito engraçado, porque eu sinto que eu gosto de terror. Por exemplo, quando a gente jogou RPG da minha mesa, quando eu mestrava, eu fiz uma sessão inteira que era só terror. Mas eu não sou uma pessoa que consome muito terror. Você gosta de sabores de terror meio específicos e pontuais, né? Exato, eu gosto muito de Lovecraft, eu gosto muito de terrores bem específicos. Uhum. Eu gosto de conceitos de terror, mas tipo, filmes de terror normalmente não me pegam muito, certo? Mas por que a gente tá falando isso? Porque tem um tipo de terror que é o sobrenatural. Ok, então... Que é aparições, os fantasmas, os aparecidos, os bichos de outra dimensão, né? Como algumas pessoas falam. Como é que você sente sobre fantasmas? Você acredita em fantasmas? Cara, eu sou uma pessoa muito cética, mano. Eu sou uma pessoa muito cética e assim, essa tangente por si só, ela dá um episódio sem nenhuma história, porque eu sou uma pessoa que eu odeio, eu fico maluco com, por exemplo, a culpa cristã. Tá vendo pra onde eu vou pra responder essa pergunta, né? Vai com Deus. Cara, inclusive eu super acho que isso pode voltar num outro papo mais profundo sobre, mas eu acho que as pessoas, até assim, falando de religião, porque a religião entra no sobrenatural naturalmente, né? Eu acho que as pessoas, elas, principalmente religiões do modo geral, não as de matriz africana, né, mas as religiões que têm muita força no Brasil, eu sinto que elas vão muito pra questão da culpa cristã e de você fazer o seu melhor em vida para que você leve menos chibatadas quando você morrer e você for pro lado de lá. Então, a ideia não é você ser uma pessoa boa pelo bem, é você ser uma pessoa boa por conta da pena medo que você vai levar. É pelo medo, exato. E assim, respondendo a questão de fantasmas e tal, eu acho que a minha opinião sobre a morte responde a absolutamente tudo. Eu acho que a música, o som de quando você desliga o Windows, o tananana, é o som de uma pessoa que sofreu uma EQM, ou seja, uma experiência de quase morte. Ela ouviu esse som e ela transcreveu esse som pro Windows. Então, o som do tananana é o som que uma pessoa ouve quando ela tá morrendo. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que a morte é literalmente como apertar o dedão no estabilizador de um computador. Ele desliga de uma vez, né? Não tem nada depois disso? Não. Tela preta. Ok. Acabou. Okay. E por que e as pessoas geralmente acham meio deprê quando eu falo isso, e eu espero que você ouvindo isso, tire o contrário dessa minha visão, que é, se tudo que você tem depois que o seu estabilizador for desligado é o vazio, é a tela preta, pensa que a única pessoa que tem capacidade de gerar sentido e significado na sua vida é você mesmo. Então, se você ama alguém, ame essa pessoa hoje. Não ame essa pessoa depois, porque depois, o amanhã sempre vai ser tarde demais, pra tudo, tá bom? Então, qualquer pendência que você tiver com qualquer coisa que você julgue necessário resolver, resolva em vida, resolva hoje, porque a única certeza, o único controle que você tem é sobre o agora, tá bom? Você não tava esperando isso, né? Eu perguntei se você acredita em fantasma. Depois de dizer isso, obviamente não. Obviamente não. Ok. Então, quando você criança, então você não teve nenhuma... Tinha medo escuro. Eu tinha medo da entidade escuro. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa... É primal esse muito medo, primal. faz sentido. É muito primal. Mas eu vou te falar, eu sou uma pessoa de que
Se eu ver um espírito, pai, se eu ver um espírito, eu tô fudido. Eu tô muito fudido se eu ver um espírito, porque como eu disse, eu não acredito. Eu sou 100% a pessoa do eu só acredito vendo. Eu vendo, não acredito. Não acredito. Então, cara, se eu ver alguma coisa... Então é nesse sentido, eu acredito? Não. Eu tenho medo? Pra caralho, velho. Pra caralho. Maravilhoso. Eu não acredito até ser provado ao contrário. E você? Como você responde essa pergunta? Então, é muito engraçado, porque as pessoas aqui já sabem, por exemplo, eu não acredito em astrologia. Tipo, coisas meio etéreas, eu não acredito muito, né? Desculpa te interromper, mas é porque você falou que você não acredita em astrologia. Isso foi pincelado em alguns episódios, porque a gente já gravou, acho que o episódio 6, 7 era o nosso episódio sobre astrologia, sobre a sua fritada sobre astrologia, só que a gente perdeu esse episódio. Então, a gente... Você sabe disso? É verdade. Tinha esquecido. Não, então, a gente tem que regravar esse episódio. Caralho, porque esse verdade. episódio ele foi gravado em janeiro, antes do programa existir. Caramba, verdade. Bom, eu não acredito em astrologia, gente, e fight me. Vamos lá, é muito sagitariano da parte dele. É. Né? tô zoando. Mas eu sou muito cético com essas coisas, porém, eu gosto muito de imaginar que existe o a mais. Existe, por exemplo, com conceitos que, assim, o que a gente não entende como ciência, a gente chama de magia, né? Sim. Tem essa pira. Sim. Então, eu gosto muito do conceito de que fantasmas, na verdade, são pessoas de um outro momento do tempo, convergindo com o nosso tempo. Então, na verdade, fantasmas são apenas pessoas de um outro momento da história. Então, nós somos fantasmas pra elas também? Exato. Muito forte. É um tipo de fantasma que é o time loop. Muito Por isso forte. que, tipo, muita gente fala, eu vejo sempre, tipo, uma noiva no meu sótão. Ela pode ter existido em algum momento e você só tá vendo um loop dela. Muito Sei forte. Lá, eu gosto muito desse conceito forte. de fantasma. Muito forte, né? Sim. Porém, a Tiz, eu adoraria que a Tiz estivesse aqui, porque a gente tem uma história meio de fantasma. Que a Tiz acredita em fantasma. E a gente foi numa casa que era de um amigo dela, um amigo nosso, e lá tem um quarto, que era um quarto de criança. Uhum. E a Tiz, ela fala que lá tem um menininho que morreu. E que o fantasma desse menininho ainda existe lá. Ah, tá, para. E ela fala com muita tranquilidade. Tipo, sim, é um menininho, ele mora lá e tá tudo bem. E aí eu fico tipo, ok. E aí o que aconteceu? A gente tava lá jogando beer pong com os nossos amigos, uma galera, tudo bababá. E essa porta tava entreaberta. E aí a gente tava jogando, e aí eu joguei a bolinha, e eu errei, acertei a quina da mesa. E a bolinha, ela fez uma trajetória, e ela foi... pingando e entrou no quarto. E pra ela ter entrado no quarto, ela se esforçou muito, essa bolinha. Tipo, ela fez muitos caminhos pra entrar nessa Muitos bolinha. Muitos movimentos. E aí, cara, eu falei, bom, deixa eu lá pegar. E aí, quando eu fui entrar na porta, meu corpo, ele simplesmente travou. Ele parou de andar. E eu só fiquei, por que eu não tô entrando? Caralho, velho. Você tá maluco. E aí a Tiz, ela só olhou, e ela viu que eu parei, e ela falou, bate na porta e daí pede licença. E cara, sem duvidar nem nada, eu bati na porta e falei, licença. E eu abri pra procurar a bolinha. E Lipe, eu juro pra você, a bolinha de ping-pong, ela tava em cima, sabe aqueles inseticidas de tomada? Sei. Ele tava em cima da bolinha do inseticida de tomada. Nossa! Caralho. É muito besta. Mas eu olhei aquilo e falei, mano, não é possível que essa bolinha, ela fez tudo isso e parou aqui. Mano, eu olhei e falei, esse moleque, ele pegou a bolinha e colocou ali em cima, velho. E aí eu só, com licença, eu só vou pegar a bolinha. Peguei a bolinha. Você falou com licença? Eu falei, com certeza, com certeza. Fih, não sou louco. Não, que bom. E aí, mano... Eu peguei a bolinha e aí eu fui fechar a porta, Tiz, deixa entreaberta. Ele gosta de entreaberta, eu, sim senhora. Nossa, você tá louco. E você continuou na casa? A vida seguiu, fi. Nossa, mano, jovem é um problema, cara. Meu Deus. Essa foi a minha história mais sobrenatural que eu tenho. Cara, eu tenho um relato
Que é muito louco, porque, novamente, como eu disse, eu não acredito muito nas coisas, mas eu... Sabe aquela coisa de, tipo, eu sei o meu lugar também? Tipo, eu não vou mexer, e se algo acontecer, eu dou o benefício da dúvida, porque, afinal de contas, é o que eu falei, eu só acredito vendo, né? A minha namorada, ela tem muito um bagulho de... Tipo, ela é muito sensitiva, tá? Em algum nível ela é meio sensitiva. Tipo, por exemplo, ela já, com a mãe dela, vendo o apartamento... Mano, minha sogra, ela adora... É um hobby da minha sogra. Cada 2 anos ela vende o apartamento que ela tá, ela compra outro, tá ligado? Ela adora. Não tô sendo hiperbólico, é sério. E aí teve uma vez que elas estavam vendo o apartamento pra se mudar. Maluco, minha namorada, ela pisou... Entrou na porta, ela passou pela porta, ou seja, ela passou pelo portal e ela desmaiou imediatamente. Caralho! Pum, entrou, desmaiou. Foi, acordou, tal. E aí o corretor, ele ficou meio sem jeito, tal, bababá. E aí, mano, história de filme. Ele, eu não queria falar, mas é que a última dona morreu aqui. Caralho! E a minha sogra e a minha namorada... Tchau e benção. Ele, não, mas esse apartamento, elas, tchau e benção! Mano, vou nem mentir, mano, arrepiei tudo aqui, velho. E aí, eu passei já por uma coisa meio parecida com essa, que aí esse é o tipo de momento que eu fico... Apesar de eu falar que eu não acredito, eu respeito. Por conta disso. Eu amo, porque todo mundo tem isso, né? Todo mundo, tipo, todo mundo fala, mano, você tem história de terror? Não tenho. Uma pessoa conta uma história, mano, eu tenho. Sim. Vai, da gente deixar, a gente vai fazer um episódio só com as nossas histórias aqui, né? E aí, cara, teve essa vez... A gente tava no shopping Morumbi, em São Paulo. Falei em São Paulo como se, sei lá, como se a gente não morasse em São Paulo, né? Mas enfim, nós estávamos no shopping Morumbi. E aí, tem uma parte ali do shopping Morumbi falando, vai que alguém sabe, que é no primeiro andar. Tipo, ele tem primeiro andar, né? Tipo, no térreo. Que é onde tem um McDonald's, tem... Eu lembro que tem um crepe, tem umas coisas assim. É uma mini praça de alimentação, mas ela é muito uma passagem, né? O Morumbi, ele tem meio que, tipo, ele tem um caminho muito longo que você segue, aí ele tem um outro corredor na lateral, e aí esse caminho onde fica esse Mac, ele é meio que conecta, ele é como se fosse um gigantesco corredor, e aí tem uma mini praça de alimentação ali, mas não é a praça de alimentação principal. A praça de alimentação principal fica no subsolo, que é gigante. Obrigado. Então é uma mini praça de alimentação que tem ali. A primeira vez na minha vida que eu passei por ali, maluco, minha pressão caiu. Tipo, eu passei meio mal, suei um pouco frio e tal. E aí a gente tava passando, amor, eu tô meio angustiado. O que foi? Não tô bem. Vamos... E aí a hora que a gente saiu do outro lado, sem brincadeira, a gente saiu do outro lado e eu fiz tipo... Nossa. Caralho. Aí ela, amor, então, preciso te contar um negócio. Conta. Você não sabe da história? Aí eu... Vai se fuder, mano. Que história. Odeio. Então... eu não sei se foi nos anos 2000, 2010 e tal, mas, assim, eu não sou de São Paulo, então essa é uma história que, tipo, eu não sou de São Paulo e a Zona Sul é razoavelmente recente nos meus 10 anos de São Paulo. Eu nunca frequentei muito a Zona Sul e o Shopping Morumbi é na Zona Sul, né? Então é uma história que eu não teria como ter chegado em mim antes. E aí minha namorada me contou que tinha um cinema que era ali, e que aconteceu um mass shooting. Um maluco entrou armado e... No Morumbi? Cara, eu não sei se 10 ou 20 anos atrás. É por isso que não tem cinema lá. Eu achei que era no Jardim Sul. Ai, amigo, é possível que tenha mais de uma história. É porque... Não, justo. Tipo, é porque eu sei que teve um no Jardim Sul, que foi no filme do Batman. Ah, não, eu sei que não... Isso, então, esse do Jardim Sul é um, esse é outro, esse foi outro. Ah, tá. Que não foi no Batman. Então eu não lembro o filme, mas não foi do Batman. Caralho, tá, entendi. Nossa, eu não sabia dessa. E aí a Lívia me falou que, tipo, mano, fecharam o cinema, depois, antes deles demolirem e reformarem, ainda tinha um espaço do cinema, a TAM chegou a comprar o espaço e fazer um cinema TAM, não sei o quê, mas, cara, flopou violentamente, até porque depois o Marketplace, que é o shopping que fica exatamente na frente, abriu o cinema e tal, e aí falou, cara, vamos só não ter mais cinema nesse shopping, porque literalmente não tem clima de assistir filme no Shopping Morumbi mais. E aí, mano, demoliram, tipo, literalmente demoliram o cinema e fizeram uma meia praça de alimentação ali e mano, literalmente sem saber da história, eu passei mal passando por lá. E assim, mano, já literalmente toda vez que a gente tá no Morumbi, a gente tá por ali, tipo, a gente é meio automático, tipo, a gente tem que cruzar, a gente não cruza por ali, a gente dá uma volta desnecessariamente maior,
porque eu falo, bicho, eu não passo por aqui desnecessariamente. Cara, justo. Eu vou falar, mano, essa praça é muito esquisita. Não no sentido de vibes, ela é só muito esquisita porque parece realmente ela que, tipo, é um energia apêndice de espaço liminar, Arthur. Caralho. Mano, muito bom. Excelente, velho. Excelente. Lipe. Arthur. Vamos pras histórias. Antes da gente ir pras histórias, essa foi a maior intro que a gente já fez. Eu já me sinto confortável em reforçar o nosso pedido pra você deixar aí nos comentários. Primeiro, vamos lá, várias coisas. Primeiro, você tá gostando dessa vibe? Você tá gostando de ouvir a gente falar desse tipo de coisa? Conta pra gente nos comentários, porque se vocês gostarem, a gente já tem ideia pra um mês inteiro, Spook em outubro. E, digo mais, dito isso, podcast@gmail.com, se você tem uma história que você quer compartilhar. Nossa, se a gente tiver umas 3 histórias de ouvintes ligeiramente macabras, a gente consegue fazer um especial Histórias Macabras dos ouvintes, e isso seria muito foda, meu amigo, isso seria muito foda. Cara, sim. Nossa, maravilhoso. Então... Maravilhoso, isso mesmo. Mandem seus causos. Meus amores, vocês já sabem o que vocês precisam fazer, tá bom? Arthur, take us away. Vambora. Primeira história. Se chama A Pegadinha do Chuveiro. Sou uma grande defensora da ideia de que, quando você dá atenção a algo, aquilo fica mais forte. Isso aconteceu comigo há alguns meses. E só quero colocar no mundo na esperança de que isso diminua a tentação de falar disso com meu noivo o tempo todo. Numa noite, depois do trabalho, fui tomar banho. Eu admito, não tinha dormido na noite anterior e estava exausta. Coloquei a música no celular no volume máximo para conseguir ouvir por cima do barulho da água. Mais ou menos no meio do banho, o volume baixou até ficar mudo. Virei para abrir a cortina e ver o que estava acontecendo. Quando meu noivo puxou um pouco a cortina, enfiou a cabeça para dentro do box e me deu um sorriso. Olhei para ele confusa e então ele tirou a cabeça, apagou a luz e fechou a porta do banheiro. Dizer que eu fiquei furiosa é pouco. Eu não gosto de certos tipos de pegadinha. Pode me chamar de chata se quiser. E essa, envolvendo escuridão, água e chão escorregadio, me atingiu em cheio, ainda mais pelo meu cansaço. Saí imediatamente do chuveiro e acendi a luz. O interruptor fica bem entre o box e a porta. Há só 1 metro de distância porque dividem a mesma parede. E saí do banheiro sem nem pegar a toalha. Encontrei meu noivo sentado no computador com headset e comecei a despejar toda a minha raiva. Ele fez uma expressão confusa e assustada quando eu perguntei como ele achava que aquilo era engraçado, exigindo que nunca fizesse isso de novo. Quando ele me pediu para explicar o que tinha feito de errado, fiquei ainda mais irritada. Mas quando disse que estava jogando desde antes de eu entrar no banho, eu acreditei. Primeiro porque ele odeia pegadinhas, ainda mais do que eu. Estamos juntos há 6 anos e ele nunca tentou me assustar. Nem mesmo pulando de canto de surpresa. Nunca vi ele pregar peça em ninguém. Ele simplesmente não é o tipo. Mas eu estava tão cansada que nada disso passou pela minha cabeça antes de explodir. E além da personalidade dele, o próprio layout do apartamento torna impossível ele ter feito isso sem eu perceber. Entre o banheiro e o escritório, tem um portão de metal barulhento, a sala, a cozinha e outro portão de metal na porta do escritório. Eu também teria ouvido os passos dele correndo pelo piso de madeira. Já pensei nisso várias vezes. É a coisa mais assustadora que já me aconteceu. Quero acreditar que foi só por causa de uma privação de sono. Mas eu precisei ligar de novo a música, precisei acender de novo a luz, precisei abrir a porta para sair. Nós sempre deixamos a porta aberta durante o banho porque moramos só nós dois e o banheiro não ventila bem o vapor. Pedi para ele verificar todo o apartamento, mesmo sabendo que eu tinha visto o rosto dele. Pedi também para ficar comigo no banheiro até eu terminar de tirar o condicionador do cabelo. Penso nisso todas as vezes que tomo banho agora. Já tínhamos tido algumas situações estranhas antes disso. Coisas aparecendo em lugares diferentes, sons que dava até para racionalizar, a câmera de movimento disparando sem motivo aparente, mas nada que chegasse perto do que aconteceu naquele dia. Não sei bem o que estou procurando ao escrever isso além de aliviar um pouco a mente, mas, se alguém já passou por algo parecido por esse tormento, agradeceria por alguma companhia. Tá maluco? Tá maluco? Vou falar, mano, quando eu era mais novo, eu odiava fechar os olhos pra passar o shampoo, porque eu tinha certeza que eu ia abrir os olhos e ia ter alguém do chuveiro. Nossa, sério? Caralho. Então, cara, eu era muito cagão quando eu era criança. Eu morria de medo quando eu era criança. Então, assim, mano,
fechar os olhos e ter alguém lá, mano, puta que pariu, velho, você é louco. Nossa, cara. E... o que eu achei estranho, ela falou de portão de metal. Ah, deve ser pra cachorro, né? Deve ser pra cachorro, deve ser pra bicho. Nossa, tipo, faz muito sentido. É muito... Levando em consideração que ele estava no escritório, realmente, como ela não perceberia em absoluto, sabe? Ele teria que estar muito mal intencionado pra, sabe? Tipo, indo super devagarinho, sabe? Pra que funcionasse, de fato, Mas saber que ele não tem um histórico, isso é muito importante. Porque não faz sentido, porque... Tipo, não tem motivo pra ele mentir de um bagulho desse, sabe? Não, é isso, cara. E é literalmente, tipo, você tá tomando banho do nada, só faz um e aí, tipo, sai, desliga tudo e vai embora, velho. Nossa senhora. Então, eu vi nos comentários gente falando que esse tipo de fantasma se chama mímico. Tem categoria. Tem categoria. Tem CPF. Cara, eu acho engraçado porque eu particularmente, eu não faço sempre, mas eu acho muito legal o banho no escuro. Nossa, nem fudendo. Oh, uma delícia, cara. Uma delícia. Não. Mano, eu coloco um Bring Me The Horizon pra tocar, né? Tem que ser alguma música vibe, alguma coisa meio dark. Nossa, deixa tudo no escuro, é muito bom. Nossa, uma delícia, sério. Nossa senhora, você é louco. Você não pegou a visão. Cara, não, porque eu tenho medo de cair. Eu real tenho medo de escorregar. Mas assim, eu vou falar um bagulho que eu fiz quando a minha filha era pequenininha, era tipo... Nos primeiros meses dela, ela detestava banho na banheira. A gente não conseguia dar banho nela na banheira, a gente não se adaptou. E aí falaram pra gente tentar dar banho nela no chuveiro. Então a gente ia entrar com ela no chuveiro, ficar sentado e dar o banho nela, não ela direto na água, né? Sim. Mas a gente lá e, tipo, dando banho nela. E eu que dava o banho nela. E isso me fez gostar muito de tomar banho sentado. Oh, mas é uma puta visão, mano. É uma puta visão. Você sabe que no Japão, banho em pé não existe, né? Cara, e assim, quando que o Japão já errou? Eu não lembro. Também não, mano. Eu já vi, tipo, banheiro japonês é muito comum. Primeiro, você ter um banquinho pra sentar. E aí, ao invés de você ter um chuveiro que vem de cima, você tem o chuveirinho. Só que é um chuveirinho, porra, brabo pra caceta. Né? Então, mano, você senta, você tem tudo na altura. Tipo, nada tá porque as coisas pra gente, elas são pensadas que a pessoa tá em pé. O banheiro japonês, ele é pensado que a pessoa tá sentada. E aí é tudo, né, nessa altura aqui pra você conseguir pegar com a mão. E aí, mano, chuveirinho, vamos dar ali e banho inteiro sentado. O que faz muito sentido você parar a pensar, né? Cara, sim. Você já viu aquele chuveiro que não é japonês, mas é um chuveiro em que a água, ela sai do teto e dos lados e da lateral. Isso é genial. Você sente como se fosse um carro num lava rápido, sabe? Você só, tipo... Mano, eu acho isso maravilhoso. Mas o que isso tem a ver com fantasma, Não, isso não tem nada a ver. Eu acho que é bom. É pela nossa consciência que nós estamos evitando o assunto. Cara, que assustador. Que assustador. Mano. Cara, muda... Eu acho que assim, você tem... A primeira coisa é, mano, muda de apartamento, né? Se muda. E vê se o fantasma te persegue. Se acontecer de novo, meu amigo, aí vamos para Exorcista. Não tem o que fazer. É um caminho bem linear, na verdade. Cara, a coisa que mais me fode nessa história é porque o fantasma vira a pessoa que você conhece. Não, isso é sacanagem. Porque se fosse... Isso é muito sacanagem. Se fosse só, tipo, do nada, uma criança vitoriana aparecendo no seu chuveiro, você tem certeza que você tem um fantasma. Mas não, ele se transformou no seu marido. Então você não tem certeza se é o seu marido ou não. E existe a possibilidade, que a gente não pode descartar, existe a possibilidade do marido tá fazendo gaslight. Porque assim, tudo aponta para que não. Mas é muito comum esse tipo de coisa, a resposta ser a coisa mais óbvia e mais simples. Sabe? Porque, tipo, é muito comum as pessoas, elas... Nossa, isso claramente é uma teoria da conspiração super complexa. E na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes é a resposta mais desinteressante. É possível que o marido tenha mentido meio, sei lá, por reflexo, sabe? Não quis falar na hora porque viu que ela ficou brava, não quis admitir. E aí depois ele percebeu que isso virou uma paranoia muito grande. E aí ele não quis falar. Agora tá demais. Só que ao mesmo tempo, ele poderia falar. Só que agora já tá no ponto que se ele falar, é possível que gere o efeito contrário. Que é fazer ela pensar, não, você tá me falando porque você acha que eu sou uma maluca e você tá querendo fazer com que essa neura, que eu perca essa neura. Só que isso pode acabar só reforçando a neura, porque ela vai pensar, se eu aceitar o que você tá falando, olha o xadrez 4D, se eu aceitar o que você tá falando, eu vou abrir o meu escudo
para que isso aconteça de novo. E aí eu não vou estar preparada pra caso isso aconteça de novo. Cara, são muitas camadas. E aí imagina, mano, você tá dormindo e aí você recebendo um cafuné, mas não é do seu marido. Lipe, eu tenho a próxima história, mas antes eu quero ler pra você um subreddit que eu sou muito fã, porque eu acho ele muito engraçado, que se chama Two Sentence Horror, ou terror de 2 frases. Pô, legal. O objetivo é um exercício, é um exercício literário, onde você tem que escrever histórias de terror com 2 frases apenas. Então, a gente vai ler, eu vou ler algumas pra você. Tá. E aí a ideia é você me falar se você gosta deles ou não, o que você acha deles, tá? Tá bom. Tem o meu favorito, que esse... Eu nem achei ele, mas eu lembro ele de cabeça que ele é o meu favorito, que é: o último homem da Terra senta-se sozinho no seu quarto. Ele escuta uma batida na porta. E é isso. Muito cara, bom. É um conceito, eu acho muito da hora. Muito bom, cara. Gostou? Gostei. Por toda a minha vida, meus pais me falaram que eu não podia abrir a porta do porão. Mas eu fui curioso e eu desobedeci. O que é essa bola brilhante no céu que machuca os meus olhos? Você entendeu? Mano. Ele tava preso no porão. Tava preso, sim. Mano. Mano, caralho, velho. Nossa. Audiência, nós estamos gravando isso 12:00. O meu computador fica virado pra janela. Eu estou olhando pro céu aberto enquanto a gente grava e eu fiquei com medo. A gente não... mano, a gente não pode... Mano, acho que se a gente gravar esses episódios spook de noite, a gente tá fudido, mano. A gente não dorme. Finalmente sozinho. Eu disse para mim mesmo, sentado no meu quarto à meia-noite. Não, você não está, disse o homem da faca. Eu achei esse um pouco galhofa. Eu achei esse... Esse é muito idiota, velho. Sim. Os outros foram meio sérios, esse foi só um galhofa. Não, você não está, disse o homem da faca. Mano, é porque isso, né? O Two Sentence Horror, ele tem esse desafio de ser assustador. E as pessoas simplesmente, às vezes, não conseguem. O que é justo, né, mano? É difícil. Depois que perdi meu pé em um acidente de trabalho no ano passado, meus médicos me disseram para esperar formigamentos, coceiras e dores no meu novo membro fantasma. Mas nada do que eles disseram poderia me preparar para a sensação de alguém chupando e lambendo os meus dedos fantasmas. Ai, meu Deus. Ai, velho, como eu amo isso, mano. Muito bom. Ai, tá bom, Lipe. Posso ler uma história de verdade agora pra você? Bora. Antes da gente ir pra nossa última história, vamos pedir para as pessoas não esquecerem de curtirem, dando 5 estrelas pra gente no Spotify. Compartilha com alguém o podcast. Escolha o episódio favorito de vocês. Isso. E compartilhem. Como a gente falou, entre no Instagram, que a gente vai começar a tentar postar mais coisas no Instagram pra ele ter uma vida, gente. Exato. Então é isso aí, gente. Vamos lá pra nossa última história. Eu tinha uns 7 anos e meu irmão uns 10. Já passava da nossa hora de dormir quando nossa mãe acordou do cochilo no sofá para nos levar para a cama. Nosso pai trabalhava em obras fora da cidade naquela época. Então muitas vezes ficávamos nós 3 em casa por semanas. Subindo as escadas, o quarto dos meus pais ficava imediatamente à direita. À esquerda, começava um corredor. Virando de novo à esquerda, ficava o quarto do meu irmão. Na outra ponta ficava o meu quarto, de frente para o banheiro. Nas 2 extremidades do corredor, havia portas com janelas que a gente sempre mantinha trancadas e raramente usava. A porta do meu lado dava para a sacada da frente de casa e já a do lado do meu irmão abria para o quintal dos fundos, porque a casa ficava encostada em um pequeno morro. Meu irmão e minha mãe tinham o hábito de acordar de madrugada para ir ao banheiro. Eu sabia disso porque eu sempre fui um dorminhoco leve. Dorminhoco leve é engraçado. Sim. E eles nunca lembravam de dar descarga com a porta fechada. Mas, naquela noite foi diferente. No caminho para o quarto, meu irmão parou, voltou em direção ao banheiro e disse: "Vou tentar fazer xixi antes de dormir. Nas últimas noites fiquei com medo de andar até o banheiro. Eu continuo vendo um homem de listras parado no fim do corredor." Não sei se minha mãe achou que ele estava só inventando uma história de fantasma,
para me assustar, ou se já estava meio dormindo e nem registrou o que falou, mas não reagiu em nada. Eu, por outro lado, fiquei apavorado. O medo de ver um fantasma parado no fim do corredor ou espiando pelas janelas me fez criar o hábito de correr da escada até o meu quarto todas as noites. Anos depois, quando eu tinha uns 18, minha mãe e eu estávamos conversando no carro sobre um cachorro que tivemos por pouco tempo, o Max. Estávamos rindo das histórias dele, destruindo os meus sapatos e se metendo em confusões, quando de repente ela soltou: "Você lembra do dia em que abri a porta para a polícia e o Max correu para a cozinha e começou a rasgar aquele saco enorme de ração?" E eu fiquei chocado, porque em todos os anos que moramos naquela casa nunca havíamos chamado a polícia. Perguntei do que ela estava falando, e percebi que ela mesma se surpreendeu, como se tivesse deixado escapar algo sem querer. Então disse: "Ah, é verdade, eu nunca te contei porque você era muito novo na época. Uma noite eu acordei ouvindo barulhos na janela, e quando olhei, vi um homem me encarando do lado de fora. Ela contou que acendeu a luz e o homem saiu correndo. Pegou a arma do meu pai e chamou a polícia. Não lembro de todos os detalhes que passei. Homem branco, alto, camisa listrada e jeans, cabelo curto e escuro, algo assim. Eles disseram que batia com a descrição de um cara que estava sendo procurado na região. Descobri depois que ele tinha fugido da cadeia onde estava preso por assassinato. Hoje parece óbvio juntando as duas histórias. Mas só muitos anos depois, já com uns 20 e pouco anos, percebi que meu irmão não tinha visto o fantasma. Ele estava, sem saber, alertando a gente sobre um assassino que passou a noite vigiando a nossa casa." Caralho. Cara, pra mim, esse é o pior tipo de fantasma. O que é real, literalmente, né? Nossa, mano de Deus do céu. Cara, o que eu não sei, que era uma criança, né, que ele falou que tava dentro da casa, e aí ele falou que na verdade ele tava na janela. Então, eu não sei se ele conseguiu entrar na casa ou se ele só tava, tipo, sendo visto pela janela. Sim. Calma. Eu achei um comentário aqui. Ok. Deixou aqui, uma galera tava tipo: "Irmão, eu preciso de mais." Aqui, ó. "Nossa, desculpa pela falta de atualização até agora. Estive super ocupado doente essa semana, então realmente não esperava que a história fosse receber tanta atenção. Conversei com a minha mãe e com meu irmão separadamente sobre os relatos. Primeiro, minha mãe corrigiu a minha memória sobre o que ela soube pela polícia. Não era alguém que tinha fugido, mas sim um suspeito que se encaixava na descrição de uma investigação de assassinato em andamento. Sinceramente, não sei se isso torna a coisa melhor ou pior. Torna pior. Além disso, meu irmão já conhecia a história da minha mãe. Ele ainda não se lembra muito bem como viu a pessoa, mas parece que o assustou tanto quanto me assustou quando éramos crianças. Ele disse que provavelmente está reprimindo essa memória, e eu não sei se ele estava brincando ou não. Meu irmão também me lembrou de uma parte da história que eu não sabia que estava ligada a isso. Durante a semana depois que minha mãe chamou a polícia, nosso primo mais velho trouxe uma espingarda e ficou com a gente até o papai voltar. Claro, na época eu não entendia porque ele estava ficando em casa. Contei isso pra minha mãe e ela me revelou um detalhe que eu nunca soube. Nosso primo, que estava dormindo no quarto do meu irmão, montou um sistema de alarme improvisado, com barbante e alguns sinos na porta, caso alguém aparecesse de novo. Bem, Qual que é o nome daquele filme lá com o Macaulay Culkin? O filme do Macaulay Culkin. Mano, não sei. Ah, caralho. Porra, meu Deus do céu. Como assim? Esqueceram de mim? Esqueceram de mim? Cara, eu esqueci do nome Esqueceram de Mim. É isso. Caralho, mano. Vamos lá. Um barbante, alguns sinos, uma espingarda, segurança residencial acessível nos anos 90, eu acho. A parte engraçada dessa história do alarme improvisado do meu primo é que ela levou a minha mãe a revelar outro detalhe da minha vida que eu nunca soube. Meu Deus, mano. Desde que me lembro... Mano, desde que me lembro aquela porta... Desde que me lembro aquela porta que foi trocada alguns anos atrás, tinha um laço de sinos de Natal preso na maçaneta. O som daqueles sinos ficou gravado na minha memória, porque tocavam sempre que alguém abria a porta. A minha mãe sempre conferia a porta antes de dormir. Conforme fui crescendo e trazendo mais coisas pela casa, eu usava bastante aquela porta e me irritava quando os sinos tocavam toda vez que eu abria. Lembro de ter jogado eles num armário 1 ou 2 vezes de tanta raiva, mas minha mãe ficava brava e mandava eu colocar de volta. Eu disse que a ideia de deixar aqueles sinos de natais na porta o ano todo veio justamente do sistema de alarme do nosso primo. Enfim, nunca recebemos mais informações sobre a investigação, mas também nunca tivemos outro incidente parecido depois daquilo. Isso já foi o bom o suficiente pra gente. Desculpa se não é tanto detalhe quanto vocês esperavam, mas espero que ajude a completar a imagem.
Imagina que terror. Nossa, mano. Você dormir e ficar esperando o barulho de... Mano, que pavor. Cara, porque é aquela coisa, né? O silêncio, ele é justamente você, beleza, eu quero o silêncio. Só que o silêncio absoluto, por si só, ele é uma coisa... é um pouco... Tipo, assusta um pouco, né? Tipo, porque o silêncio absoluto, pô, beleza. Mas e se o cara, ele tiver percebido o sistema de alarme e conseguiu passar por ele sorrateiramente? Isso significa que que de 2 1, ou você só vai perceber que ele invadiu a casa quando ele estiver no pé do teu ouvido e vai ser tarde demais, ou simplesmente vai ser tarde demais e você nunca vai ficar sabendo. E aí o outro cenário é que você ouviu o tiling-ling-ling. Então, todos os caminhos levam à paranoia extrema. Como é que vive, Arthur? Cara, mano, que pavor, velho. Cara, eu lembro... Eu não lembro se eu cheguei a te contar isso. Mas... algum dia, quando a gente morava junto... Teve um dia que eu cheguei em casa, você tava, acho que, fora, trabalhando. Eu não lembro o que você tava fazendo, mas você não tava em casa. Acho que você tava viajando. Você tava em Santa Fé. Mas eu cheguei em casa e a nossa porta tava aberta. Tipo, não aberta. Tava encostada. E foi um dos momentos mais pavorosos da minha vida. Porque eu tinha certeza que alguém invadiu a nossa casa e eu não sabia se a pessoa ainda estava lá em casa. Nossa, mano. Mano, acho que você nunca me contou isso não, velho. Como assim, véi? Tá de sacanagem. E aí? Você só entrou? E aí, mano, eu entrei... Eu sou idiota, né? Então eu entrei homem. E eu fui devagarzinho por todos os cômodos da casa. Tipo, a primeira coisa que eu fiz foi... Eu entrei e passei pra aquele nosso corredor que, tipo... O nosso corredor, ele não deixa a gente ver a nossa casa. Era longe. Então eu passei pelo corredor... Mano, tentando fazer o mínimo de barulho possível naquele chão de taco. E eu fui só andando. E aí eu só coloquei a cabeça e não tinha ninguém na sala. Eu virei rápido pra cozinha, não tinha ninguém na cozinha. Eu fui na cozinha, peguei uma faca e eu fui segurando a faca como um ninja com a faca virada pra baixo. Pronto pra fazer Pronto pra estocar nas costas de um maluco. E, mano, não tinha ninguém em casa. E simplesmente eu que deixei a porta aberta quando eu saí. Ok, você foi o problema. Eu fui o problema. Ninguém roubou nada, ninguém roubou a nossa casa. Mano, que assustador. Lipe, faz quantos anos que a gente já não mora junto? Faz 5 anos? 5, 6 anos. Por aí. 5, 6 anos. Foi na pandemia, né? 5 anos. Então toma aqui uma surpresa que eu nunca te contei. Caramba, mano. Nossa. Essas foram as histórias de hoje. Eu tinha mais uma história, mas a gente fez uma intro muito longa, então eu vou deixar essa guardada pro próximo episódio. Se vocês gostaram desse formato, contem pra gente, por favor. Lipe, espero que você tenha gostado das minhas histórias. Cara, eu confesso que eu gostei muito, mano. Eu espero que a audiência tenha gostado tanto quanto a gente gostou. Contem pra gente, ou no e-mail, ou nos próprios comentários. Eu não sei o tamanho dos comentários do Spotify, porque o Spotify ele não deixa eu ver os comentários do Spotify. Por algum motivo, o meu celular não deixa. Vocês ou mandem histórias de terror pra gente no e-mail, ou criem as suas histórias de 2 frases de terror. Eu quero ver quem é bom. Pode escolher. Pode escolher, gente. Eu quero história de terror pra gente ler no próximo episódio. E é isso, gente. Mandem pra gente se vocês gostaram. No próximo episódio de Halloween. Aí, no próximo episódio vamos voltar à programação normal. Provavelmente Ti já vai estar de volta também. Sim. Arthur, muito obrigado pelas histórias. Muito obrigado pela companhia. Lipe, eu que agradeço passar essa hora maravilhosa com você. Você é um cheiro na minha vida. E vocês também são um cheiro na minha vida, viu, pessoal? E é isso, e a gente se vê então na semana que vem. Tchau!